Sejam bem-vindos mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Tema da aula 59: indiciamento e arquivamento do inquérito policial. Tema quentíssimo para delegado de polícia. Então pega o papel, pega a caneta para você anotar. E antes, como sempre, já me segue aqui no YouTube, já deixa o seu like, deixa a sua curtida e já coloca aqui no chat, nos comentários, eu vou virar trator, eu sou trator. Vamos começar de novo com força máxima, com tesão, com energia, porque é isso que faz a diferença. Não quero ver ninguém aqui igual planta, ninguém aqui como aquela pessoa que fica ali passiva, aquela cara de bunda. A sua vida nunca vai mudar se você continuar assim. Então vamos lá. Disposição e energia máxima. Para quem não me conhece ainda, sempre tem pessoas novas aqui. Eu vou me apresentar. O meu nome é Tiago Garcia. Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Além disso, eu também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Eu fui me aperfeiçoar no estudo da mente humana, no estudo da aprendizagem, para trazer para os meus alunos o melhor dos mundos. Já estou com quase 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá em Brasília, no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. E na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Fui aprovado para delegado de polícia na minha primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi ninguém que conseguiu essas 3 marcas no mesmo concurso. Além disso, já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Professor, como que funcionam essas aulas semanais? Cheguei agora, eu vi que você já está na aula 59. Não se preocupa, porque eu vou continuar fazendo essas aulas, então é só começar daqui em diante. Toda semana, todo sábado, 11 da manhã, você tem aula nova aqui comigo. Aula de milhões que você não encontra em nenhum cursinho, aulas de penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos, aulas que servem para todas as fases do concurso de delegado, aulas de graça, incomparáveis, só perde quem é muito burro, tá? E eu, nesse formato aqui dessas aulas especiais, isso aqui na verdade é um verdadeiro curso para delegado de polícia, de aulas de elite, de aulas especiais. Então, aproveite. Professor, eu não consigo assistir a aula 11 da manhã no sábado. Não tem problema. A aula fica gravada para você ver posteriormente. Você vai ter aí uns 7 dias para ver a gravação. Então, de novo, só perde realmente quem é muito bocó. Depois não adianta ficar chorando que a banca dá um espancamento em você. Depois não adianta chorar, entendeu? Não adianta chorar, porque você está fazendo um treino de bosta, um treino medíocre, você não está realmente se preparando para a guerra. Então, aproveite, valorize, porque nenhum outro professor está fazendo isso, tá bom? Professor, como que eu faço para receber os links dessas aulas especiais? É só você permanecer lá no meu grupo, na minha comunidade do WhatsApp, tá? É só você permanecer lá. E olha só, deixa eu só colocar aqui na tomada que tá acabando a energia, pera aí. Pronto, sempre esqueço. Mas agora vamos lá. Agora vamos lá, continuando aqui. É para você receber os links
dessas aulas especiais, desse nosso curso especial, é só você permanecer lá na minha comunidade, no meu grupo do WhatsApp, que é por lá que eu mando os links, tá bom? Se você não está ainda lá no meu WhatsApp, aqui embaixo tem o link para você entrar. E se você não encontrar o link, é só você mandar para mim um direct lá no Instagram, no Delta Thiago, tá bom? Professor, quero entrar na sua mentoria. Como que eu faço para entrar na sua mentoria? Então vamos lá. Você pode acessar o site da mentoria, o sorrei.com.br. Acessa lá, porque tem muitos materiais, tem muitos vídeos para você ver. Então acessa lá o site da mentoria, tá bom? Você pode também mandar um WhatsApp para mim no 011 91 089 9002. Manda o WhatsApp que a gente vai conversar e eu quero te ajudar. Lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. E vou te mostrar o caminho que vem aprovando delegados no Brasil inteiro de forma acelerada há 14 anos. Não adianta. Hoje em dia, concurso de delegado virou algo profissional. O nível de dificuldade está igual aos concursos da magistratura, nota de corte subindo, número de inscritos também subindo. Então, não dá mais para levar de forma amadora. Você tem que ser profissional, você tem que ter metodologia e estratégia. Caso contrário, você só está perdendo tempo e dinheiro. Só a bunda na cadeira não resolve, só material não resolve. Então, bora realizar o seu sonho. Temos muitos concursos de delegado chegando, não dá para perder tempo. A idade está chegando, as contas aparecendo e você aí parado na mesma. Se você também já é concursado, se você já é servidor público e você encarou o concurso meio como um trampolim para ser delegado e você está aí até agora e seu sonho ainda é ser delegado, você deve correr atrás, porque senão você vai aposentar no cargo que você não queria. Você pode e merece mais se você deseja de verdade ser delegado de polícia. Então vem para a mentoria que lá eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. E olha que vídeo inspirador aqui que eu vou mostrar para vocês. Um vídeo meu com o grande irmão Rogério Greco. Olha que legal esse vídeo que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Vou apresentar esse vídeo muito bacana aqui. Olha só. Vamos lá. Testando, testando, testando. Agora vai. Pessoal, estou aqui palestrando com meu irmãozão e mestre, Rogério Greco, e nós vamos passar o trator. É isso aí. Muito bacana, né? Muito bom. Então vamos lá. Aula de hoje. Esse vídeo aí com o Rogério que eu fiz, palestramos lá no maior congresso de direito da América Latina, foi muito legal. Vamos lá então. Aula de hoje. Tema da aula: indiciamento e arquivamento do inquérito policial. Tema quentíssimo para as provas de delegado de polícia. Tópicos pertinentes, para ficar bem fácil, para ficar bem bacana para você entender. Bom, inicialmente, vale ressaltar que esse tema tem tudo a ver com o delegado de polícia, porque envolve o indiciamento. Então, com certeza, vai cair na sua prova objetiva, escrita, oral. Esse tema é um tema avançado porque nós não encontramos geralmente ele nos manuais, nas aulas, tá? E tá na jurisprudência, então você precisa conhecer. E esse tema também, ele é uma pegadinha, porque induz ao erro. Você é levado a acreditar que uma linha de pensamento está certa, mas na verdade essa linha não está certa. Então a gente vai avaliar tudo isso agora aqui. Muito bem. Antes, é importante a gente
lembrar do conceito de inquérito policial. Conceito simples, só para a gente aquecer. O inquérito policial está previsto principalmente lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. O inquérito policial é o principal instrumento de investigação do delegado de polícia, onde ele vai apurar materialidade, circunstâncias, autoria em relação às infrações penais. O inquérito policial, ele serve também para embasar eventual peça acusatória da acusação, para dar justa causa para a ação penal. E, recentemente, com mais força, nós defendemos também que o inquérito policial ele tem a sua função de garantia. É uma garantia, é um instrumento de garantia contra acusações infundadas. O inquérito policial não está a serviço apenas da acusação, pode servir também para a defesa. O delegado deve atuar em busca da justiça e não para favorecer seja a acusação, seja a defesa. Tem que atuar de forma isenta, de forma imparcial, sendo um verdadeiro operário do direito. O indiciamento, por sua vez, ele possui previsão principalmente na Lei 12.830 de 2013. Lá, nessa lei, nós temos a indicação do indiciamento. Há também previsão em outros dispositivos legais, só que a 12.830 é sempre a mais lembrada, porque é considerada o Estatuto do Delegado de Polícia. O indiciamento, em resumo, é o ato pelo qual o delegado de polícia indica determinada pessoa como sendo autora ou partícipe de um crime, de uma infração penal. Isto é o indiciamento. É a convicção da autoridade policial, que é exercida com base na sua independência funcional. É a opinião delicti do delegado de polícia. O delegado aponta, olha, aquela pessoa é autora, por exemplo, de determinado crime. Eu concluo isso com base nas investigações, com base nos elementos probatórios, de materialidade, indícios de autoria. Isso é o indiciamento. O indiciamento ele é composto aí por várias peças. O indiciamento ele vai abranger o interrogatório, a qualificação, a vida pregressa, a identificação civil ou criminal do indiciado, tá bom? Então, não é uma aula específica sobre indiciamento, por isso que eu estou fazendo apenas algumas recordações aqui para a gente aquecer. Muito bem. Dito isso, vamos analisar qual foi o caso concreto julgado no STJ. O STJ julgou o seguinte caso. O sujeito ele foi indiciado no inquérito policial, porém, depois ocorreu o arquivamento desse inquérito policial por atipicidade. Dessa forma, o interessado foi bater nas portas do STJ, alegando que o indiciamento ele deve ser anulado, porque nem houve ação penal. O inquérito policial foi arquivado por atipicidade. Então não tem por que ser mantido o indiciamento. Essa foi, em suma, a tese usada pela defesa. E o que o STJ decidiu? O STJ decidiu que, seguindo a sua jurisprudência tradicional, o STJ recordou que a extinção da punibilidade não gera automaticamente o anulamento, a anulação do indiciamento. O STJ disse ainda que mesmo que haja arquivamento, isso não gera a anulação automática do indiciamento. Por quê? Porque o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial que vai promovê-lo com base na sua convicção jurídica. Então, se no momento do indiciamento, a autoridade policial, o delegado de polícia, entendeu que havia indícios indicando que determinada pessoa era
a autora do crime, esse ato, naquele momento, foi válido, porque o delegado adotou essa medida com base nas circunstâncias daquele momento, daquela situação, daquela fase da investigação. Então, portanto, é um ato perfeito e acabado quando avaliado após a decisão de arquivamento. O STJ disse que não é possível a anulação do indiciamento automaticamente só porque o inquérito policial foi arquivado, ainda que não tenha existido ação penal, ainda que o fundamento do inquérito arquivado seja a atipicidade, mesmo assim, não há que se falar em anulação automática do indiciamento. Porém, contudo, entretanto, o STJ ele trouxe exceções. Quais são exceções? O STJ disse que, como regra, o arquivamento do inquérito não gera automaticamente a anulação do indiciamento, salvo em duas situações: quando há ilegalidade ou abuso de poder. Nessas situações, o arquivamento do inquérito policial pode sim gerar a anulação do indiciamento, segundo a jurisprudência do STJ. E mais, o STJ disse, portanto, com essa posição, aplicando a sua jurisprudência tradicional, que não é possível excluir os registros criminais. O que vocês devem entender aqui? Quando o delegado de polícia determina a realização do indiciamento, esses dados, essas informações sobre o indiciamento são enviadas, são encaminhadas para o Instituto de Identificação. Cada estado tem o seu Instituto de Identificação, que é responsável pela emissão de RGs, que é responsável pela pesquisa das identificações das pessoas. Então, esse órgão do Estado, esse instituto, ele recebe os dados do indiciamento e ele vai cadastrar no sistema que determinada pessoa foi indiciada na data tal, em razão do crime tal, pelo delegado tal, pela delegacia X. Então, é um banco de dados. E o STJ disse que não é possível excluir esses registros criminais, mesmo que haja arquivamento por atipicidade. Se o delegado indiciou e mandou para o Instituto de Identificação esse indiciamento, não tem como apagar esse dado, não tem como apagar esse indiciamento, mesmo no caso de arquivamento do inquérito policial, porque esses dados servem para alimentar o sistema. Esses dados comprovam fatos, situações jurídicas, por isso que não dá para apagar. Entretanto, contudo, todavia, o STJ disse o seguinte: duas garantias devem ser reconhecidas nessas situações de arquivamento do inquérito policial e manutenção do indiciamento. O interessado, o indiciado, ele tem duas garantias. Primeira garantia, garantia de sigilo. Se o inquérito foi arquivado e mesmo assim ele teve o seu indiciamento mantido e os dados continuam no banco do registro, se os dados continuam no banco de dados do órgão de identificação, essa pessoa ela tem o direito ao sigilo. O que é o direito ao sigilo? Esses dados do indiciamento eles devem ficar disponíveis apenas para consultas criminais por parte dos agentes públicos envolvidos na persecução penal. Então, se esse sujeito vier futuramente a ser processado, o juiz, o promotor, o delegado devem ter acesso ao histórico dele. Olha, essa pessoa lá atrás, ela foi indiciada, o inquérito acabou arquivado, mas ela foi indiciada lá atrás. Então, deve existir o sigilo. Isso não pode ficar aberto, exposto ao público. Só as autoridades da persecução penal devem ter esse acesso. E mais, outra garantia que o STJ disse que existe nesse caso é o direito à certidão negativa,
Ou seja, se o indiciado for tirar a sua certidão para fins de apresentar emprego, para fins de concurso, o indiciado ele tem direito ali à certidão negativa. Ou seja, vai constar na certidão aquele nada consta. Não pode constar na certidão o indiciamento, tá bom? Então, essas duas garantias são asseguradas para essas pessoas que permanecem com seus indiciamentos no banco de dados, mesmo com o arquivamento do inquérito policial. Aula de milhões, explicação detalhada. Eu faço aqui repetições para você fixar na sua cabeça. Então, aproveita essa aula. E olha que bacana isso aqui, né? Isso aqui é um tema excelente para a prova escrita, para a prova objetiva também, mas também para a prova escrita e para a prova oral. Já pensou? Cai lá na sua dissertação, na sua discursiva, indiciamento e arquivamento do inquérito policial. Disserte, desenvolva, abordando os seguintes tópicos: efeitos, consequências, garantias. Muita gente vai ser induzida a erro, porque vai pensar assim, ora, se o delegado falou que determinada pessoa foi autora do crime, mas sequer existiu ação penal, se o inquérito foi arquivado, então esse indiciamento não pode ser mantido, ele deve ser anulado. E na verdade a pessoa então vai cair nessa pegadinha. Então toma muito cuidado, se isso aqui cair na sua prova escrita, na sua prova oral, você tem que abordar dessa forma. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o arquivamento do inquérito policial, por si só, automaticamente não gera a anulação do indiciamento, ainda que o fundamento seja a atipicidade. Esse ainda aqui pega muita gente, principalmente nas provas objetivas. E aí, o candidato deve escrever ou falar os complementos. Excepcionalmente, contudo, pode acontecer a anulação desde que haja ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? E mais, o STJ diz que nessas situações existem duas garantias para o interessado, que é a garantia de sigilo e a garantia à certidão negativa. Nota 10, passou o trator, vai arrancar aquele orgasmo jurídico do examinador, tá bom? Muito bom. Então vamos lá. E toma muito cuidado aqui para não confundir com o desindiciamento. Essa hipótese que nós analisamos é aquela situação que o delegado determinou o indiciamento, o MP entendeu que era caso de arquivamento, o juiz concordou e aí o inquérito foi arquivado, por exemplo, por atipicidade. Essa é a decisão aqui que nós estamos estudando e as suas consequências. É diferente do desindiciamento, por exemplo, quando o delegado de polícia, no curso do inquérito policial, ele percebe que, puxa, indiciei fulano de tal, mas agora surgiu um elemento novo probatório que mostra que ele não foi o autor do crime. Pode ser uma gravação de imagem que confirma o álibi do indiciado. Pode ser uma testemunha nova que o delegado não tinha ouvido e depois descobriu. E aí o delegado percebe que acabou agindo com equívoco, acabou agindo de forma injusta em razão da mudança no cenário fático ou probatório. Aí, nesse caso, o delegado pode promover o desindiciamento. O que o delegado faz na prática? O delegado vai oficiar para o órgão estatal, para o Instituto de Identificação, promovendo aí, pedindo que seja realizado o desindiciamento, o cancelamento do indiciamento, porque houve mudança no cenário fático ou probatório. Isso é admitido pela doutrina, isso é admitido também pela jurisprudência, então cuidado para não confundir as duas coisas. Por isso que aqui eu repito para você, olha como é importante você não ficar decorando só frase vomitada que você vê no material do PDF. A pessoa
preguiçosa vai lá e quer ver só o resuminho do julgado. Isso não adianta, porque é muito raso, você não consegue desenvolver numa prova mais elevada, você não consegue desenvolver a sua escrita, a sua parte oral, e mais, você não tem conhecimento empírico, conhecimento prático, tá? Por isso que aqui eu trago para você não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático, porque eu vivencio isso há mais de uma década. Então, esse tipo de aula que eu faço aqui é uma aula realmente de milhões, tá bom? Então é isso. Bora passar. Ah, não, ainda não acabou. Tem aqui ainda, ó, teses fixadas. Vamos lá. Pelo STJ. As informações de inquérito e processo criminal arquivados por atipicidade não podem ser excluídas, mas devem ser mantidas sob sigilo. O indiciamento não é anulado automaticamente com o arquivamento do inquérito, salvo em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Então perceba que só lendo isso aqui, você não consegue desenvolver o raciocínio que nós desenvolvemos aqui, indo ponto a ponto, fatiando, explicando etapa por etapa. Julgado, tá aqui, ó. Agravo regimental no RMS 72801. Agora sim, bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sou Rei. Valeu! Lembrando, já deixa o seu like. Quando terminar essa aula, volta aqui para deixar o seu comentário, porque é isso que me motiva para continuar. É perceber que você está valorizando essa minha dedicação, essa minha doação de tempo. Então, quando acabar aqui a aula, volta aqui e deixa um comentário. Já me segue aqui também no YouTube, já deixa o seu like, e se você cansou ou se você não quer passar por frustrações relacionadas à reprovação, entra na mentoria, que lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Acesse lá o site sorrei.com.br ou manda um WhatsApp para o 011 91 089 9002. Tá bom? Lá eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Então é isso. Valeu, bons estudos, até a próxima aula.